Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando, só para a gente ir se posicionando mais ou menos, onde é que nós estamos, né? Hoje nós chegamos a um terço do livro, capítulo 10, iniciamos hoje o capítulo 10, um terço do livro já foi realizado. Esse capítulo 10 tem como título Sonambulismo Torturado. Ele é um capítulo que ele é quase que uma sequência dos dois anteriores. O capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica, onde nós tivemos ali o trabalho da médium Celina, né? E ali foi trazido a reunião mediúnica com o espírito infeliz, que há mais de 2 séculos permanecia estagnado no egoísmo e apegado aos bens materiais. Foi atendida pela médium psicofônica passiva, né? Que era a dona Celina, mas com absoluto controle moral do exercício mediúnico, no qual se manteve presente e responsável. Quando a pessoa que é médium de psicofonia não possui méritos morais para a autodefesa, pode ser levada à possessão. Semana passada e retrasada, nosso irmão Roberto trabalhou com o capítulo 9, possessão, exatamente para dar continuidade ao estudo que havia sido aberto com a psicofonia sonambúlica da Celina, né? Lembrando que ela é uma médium inconsciente, né? E ali as características daquela médium, né? E já que o nosso irmão Aulus abriu, né, o diálogo referente à possessão, o capítulo 9 foi abordado pelo nosso irmão Roberto, que abordou ele de maneira magistral, realmente muito boa, né? Vemos aqui a inconveniência da presença na reunião de mediúnica, né? E tal crise é ainda um ataque epilético, né, que nós ali tínhamos visto, que, segundo o nosso irmão Aulo, seria um transe mediúnico de baixo teor. E aí nós conseguimos estudar o que era esse transe mediúnico de baixo teor. E hoje, capítulo 10, sonambulismo torturado. Esse capítulo é um capítulo bem difícil da gente abordar. Eu vou tentar abordar ele de uma maneira, vamos dizer assim, bastante aberta, bastante sem criar nenhum tipo de regra, porque a gente precisa compreender de maneira bastante absoluta, né, que para cada processo obsessivo, para cada caso, há um resultado. Os resultados não são iguais. Ou seja, para o ódio, uma pessoa que passa pelo problema de ódio, o resultado do ódio para ela pode não ser exatamente igual ao resultado de uma outra pessoa. Para cada pessoa, o resultado é sempre muito diferente. Muito, muito diferente. Entram, como aqui na nossa vida de relações aqui no mundo encarnado, entram em cena aí atenuantes e agravantes. Não existem atenuantes, existem agravantes no nosso código penal, nossos modos de relacionamento que nós temos aqui no mundo encarnado, e lógico que na erraticidade, da mesma maneira, há atenuantes e há agravantes. Não podemos esquecer que a misericórdia cobre a multidão de pecados, por ela não pode caminhar pela injustiça, ela não adentra a injustiça. E o que seria injustiça? Seria exatamente pôr na consciência daquele que comete o ato, ali aponta a necessidade de reparação. Aí ele mesmo busca a reparação, normalmente iniciando com um remorso e terminando no arrependimento e se propondo a reparar. Então, é um processo natural, é um processo de causa e efeito natural, e que é específico, cada um segundo suas obras, e cada um de acordo com aquilo que planta é aquilo que colhe, mas a colheita em si, ela sempre tem essa cobertura da misericórdia divina, frente àquilo que aquele que ainda está semeando, ainda não tem consciência daquilo que semeia e daquilo que vai colher. Então, nesse caso, a misericórdia ela é provençal e ela oportuniza, né, para que o ser humano, o espírito, né, vá se desenvolvendo, e à medida que ele vai amadurecendo, que ele vai tendo vivências, que ele vai tendo experiências e que ele vai aprendendo, ele mesmo vai, através do seu passado, que vai sendo ali apresentado gradativamente, compreendendo os erros, né, e se propondo a repará-los, a corrigir. Então,
Isso é tudo de maneira gradativa, tudo de maneira pautada sempre na misericórdia, sempre no soberano amor que o nosso Pai tem por nós. Mas vamos iniciar então os nossos trabalhos de hoje, o estudo do livro Nos Domínios da Benignidade, capítulo 10, Sonambulismo Torturado. Antes de a gente iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu gostaria de solicitar se alguém poderia fazer para nós a abertura dos trabalhos, para que a gente possa realmente estabelecer uma boa sintonia com os nossos irmãos espirituais, para que eles possam nos intuir, nos inspirar, e a gente possa manter esse clima de aprendizado, porque é realmente um tema bem delicado, e tenho certeza que os bons espíritos vão estar nos inspirando, para que a gente possa trabalhar isso com seriedade e com o equilíbrio necessário para que todos possamos entender o que o nosso irmão Aulus quer nos dizer. Márcia, por favor. Me ouvem? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, este Pai misericordioso e bondoso, que não nos desampara. A Jesus, nosso mestre, nosso irmão, de caminhos de retidão, de bons exemplos, o Evangelho que temos a seguir, a espiritualidade que nos ampara, nos acolhe, aos nossos mentores individuais, anjo da guarda, e agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidade, de aprendizado, de evolução da nossa caminhada. Vamos vibrar para termos um estudo tranquilo, bem direcionado, protegido, e vamos vibrar para os nossos corações queridos, que estão em situação, seja de saúde, doença, uma falta de emprego, vibrando também por nossos irmãos de humanidade, que estejam em situação vulnerável, uma situação de rua, ou uma situação de guerra. Vibremos por todos, vibremos por nós mesmos, e que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar os nossos estudos. Obrigada. Nós que agradecemos. Vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje. Eu vou compartilhar com vocês a tela de hoje, os slides, e a gente vai comentando. Vou agir da mesma maneira que o Roberto. Se de repente alguém ali durante nossa conversa quiser colocar alguma coisa, é só levanta a mão, a gente dá uma paradinha, a gente conversa. Senão eu vou realmente até ali perto de 9, 10, 9, 15, a gente para e a gente abre para a gente ali tirar algumas dúvidas e principalmente trocar experiências. Eu acho que hoje vai ser um dia bacana para a gente trazer experiências, né? Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Nos domínios da mediunidade, capítulo 10, sonambulismo torturado. Bom, nós estamos retornando, né, do capítulo 9, que era o capítulo de possessão. Então, André Luiz, Eloy e nosso irmão Aulus retornam ao recinto, onde estavam havendo ali o trabalho de desobsessão, a sessão de desobsessão na Casa Espírita. A dona Eugênia acabava de socorrer o pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes, ou seja, o processo do nosso irmão que foi atendido na semana passada, ele está sendo levado agora para um outro local, onde vai dar continuidade a esse trabalho de atendimento. Ali é um pronto-socorro espiritual, né? Como todo pronto-socorro espiritual, há o primeiro atendimento. E agora o atendimento continua na espiritualidade a ser realizado por aqueles irmãos que trabalham com esse processo de instrução, de orientação, né, desse irmão ali que foi recebido. Fomos recebidos por Clementino generoso e nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida de distinto cavalheiro na pequena fila dos enfermos, que, naquela noite, receberiam assistência. Aulus
E aí o irmão Aulus nos diz, favoreceremos. Ou seja, esse processo vai ocorrer porque há uma determinação dos espíritos que estão ali administrando todo o trabalho de amparo nessa reunião mediúnica, e ali há um favorecimento, eles vão permitir que isso ocorra. Essa manifestação que nós vamos estudar, ela não é um acaso, ela não vai ocorrer ali de uma maneira descontrolada, de uma maneira desequilibrada, não. Isso aqui vai ocorrer porque eles vão favorecer, eles vão permitir que isso ocorra. Então, favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa, com respeito ao sonambulismo torturado. Ou seja, tudo isso daqui, gente, que está acontecendo, está totalmente dentro do controle daquilo que ocorre dentro de uma sessão mediúnica, de um trabalho de desobsessão. Isso aqui não é um acaso, esse nosso estudo de hoje não é uma coisa que acontece ali de maneira descontrolada, tudo isso está acontecendo de maneira extremamente controlada. Existe ali realmente, vamos dizer, o nosso irmão Raul Silva, que é o dirigente, ele já se mostrou bastante capacitado. Ele possui uma sintonia com o nosso irmão Clementino, que é o mentor da equipe espiritual, bastante afinada. Ou seja, tanto o dirigente da sessão, quanto o dirigente físico, o Raul Silva, quanto o nosso irmão, que é o mentor espiritual do trabalho, possuem ali uma íntima relação de sintonia. Nada aqui está acontecendo por um acaso. Tudo está dentro daquilo que se espera. E como é um ambiente de estudo, em que André Luiz, Eloy e o Aulus estão ali para aprender algo mais, como ele coloca, não somente com o objetivo de socorrê-lo. O irmão vai ser socorrido. Ele poderia ser socorrido sem ter se manifestado. Sim, poderia. E muitas vezes ele acontece. Muitas vezes ele acontece. Nesse caso, ele foi favorecido. Por quê? Porque, além de socorrê-lo, tem o propósito de estudarmos alguma coisa relativa ao sonambulismo torturado. Nós vamos compreender um pouco mais adiante o que é esse sonambulismo torturado. Se a gente for mais ou menos raciocinar até o ponto que nós já caminhamos, nós já percebemos que, quando nós vimos lá no capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica, que era a nossa irmã Celina, ela era uma médium inconsciente. Então, quando você fala sonambulismo, você está imaginando que aqui é vamos dizer assim, uma espécie, né, de transe mediúnico inconsciente, porém não controlado, como da nossa irmã Celina. Nesse caso, esse processo ele infringe àquele que passa um ar de tortura, um ar de dificuldade muito grande. Então, esse processo a gente precisa compreender bem, porque está parecendo que, se você não entender que isso aqui é um estudo, está sendo favorecido esse trabalho, para que a gente aprenda algo mais, você fica com uma ideia um pouco equivocada daquilo que acontece dentro de uma sessão mediúnica, pensando que ali as coisas vão acontecer sem critérios, sem que tenha uma coordenação. Não, tudo é muito bem, criteriosamente bem controlado. Existe realmente ali, vamos dizer assim, um cuidado muito grande com tudo que vai ser realizado. Lógico, nós estamos falando aqui de uma reunião mediúnica séria, em que todos ali que estão naquela reunião mediúnica estão ali com esse intuito sério de ajudar, com amor, né? Não estão ali querendo aparecer ou demonstrando ares de egoísmo ou qualquer outra coisa. Não, eles estão ali de maneira séria, estão ali doando o seu tempo, doando ali todo o seu amor, né, em prol de ajudar o próximo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Estão concentrados, a concentração aqui sem, não tem nem o que dizer, né? A concentração absoluta, uma concentração absoluta, em sintonia com o mentor dos trabalhos espirituais
e com o dirigente. O dirigente ele vai coordenando a equipe mediúnica de acordo com a intuição que ele vai recebendo daquele que é o mentor dos trabalhos, que é o nosso irmão Clementino. Então, esse trabalho ele é um trabalho que tem que ser que nem um relógio suíço, muito bem azeitado, muito bem, vamos dizer assim, muito bem ajustadas as peças, né, para que isso realmente ocorra de maneira bem tranquila, sem nenhum contratempo, realmente com capacidade e certeza, principalmente fé, confiança, né, em todos que estão trabalhando, que tudo aquilo que vai acontecer ali é porque eles têm condições, nós temos condições de administrar o que vai acontecer e de ali orientar e extrair aprendizado. Vejam que aqui é o que ele está dizendo, ó, com o objetivo de socorrê-lo, mas também o propósito de estudar. Não só eles, mas aqueles que fazem parte do grupo também. É um estudo e é um amparo. Isso está muito bem concatenado, muito bem acertado, tá, gente? Mediunidade com Jesus, uma equipe muito bem acertadinha. Até agora, tudo que nós vimos dessa equipe nos demonstra que ela é uma equipe muito séria, um trabalho muito, muito sério, sério mesmo, e muito concentrada. Eles estão em uma concentração muito forte. Então, essa abertura, desculpa eu falar tanto, mas ela é importante para mostrar que é uma equipe séria, porque o que está sendo feito aqui não é uma coisa comum, não é uma coisa comum. Nós vamos ver um pouco adiante que isso não é muito comum. Se vocês verem aqui nesse slide, ele está dizendo que jovem senhora concentrada em oração, seguida de distinto cavalheiro, na pequena fila dos enfermos, que naquela noite receberiam assistência. Bom, esse livro ele foi escrito em 1955. E naquela época existiam ainda muitas reuniões mediúnicas abertas. Hoje, essa prática já praticamente não se tem mais, né? Mas naquela época eram até, de certa maneira, comuns reuniões mediúnicas e reuniões, às vezes, de desobsessão aberta, né? Isso hoje não não é muito indicado. Mas, naquela época, sim. E esses nossos irmãos, vocês veem aqui nessa foto mais à esquerda, vocês veem que são dois casais, né? E ele está destacando aqui à direita de vocês os dois, o casalzinho que vai ser atendido. Essa moça de cabelo cor de mel é a nossa irmã que vai passar pelo atendimento, ela que vai ali, vamos dizer assim, passar pelo processo do sonambulismo torturado. E ela vai nos ensinar muita coisa, realmente vai nos ensinar muita coisa. Se nós olharmos o livro Diálogo das Sombras, de Hermínio Miranda, é um dos livros que eu sempre recomendo a leitura, é um livro que realmente traz um aprendizado assim muito vasto, principalmente quando você vai ser um dialogador, né, como fala, né, diálogo com a sombra, né, o dialogador ou esclarecedor ou doutrinador, uma sessão mediúnica, né? Ali o que você colhe de experiências aqui do nosso irmão Hermínio Miranda são muito úteis, muito, muito úteis. E ele fala algumas coisas que eu acho importante a gente, pelo menos, refletir. Somente em casos excepcionais se justifica a presença de pessoas estranhas ao grupo nos trabalhos de desobsessão. Sob condições normais, ou seja, de maneira normal, né, ela não é necessária a tarefa que nos incumbe junto aos obsediados que buscam o socorro de um grupo mediúnico. A presença de pessoas perturbadas no ambiente onde se desenrola o trabalho mediúnico pode provocar incidentes e dificuldades insuperáveis. Como regra geral, está dizendo que sempre, de maneira total, deve ser preservada a intimidade do trabalho mediúnico. O grupo pode perfeitamente assistir os companheiros encarnados sob a aprovação da obsessão, sem introduzi-los no seu ambiente de trabalho. Os benfeitores espirituais dispõem de recursos mais seguros e eficazes para isso, não havendo necessidade de correr riscos indevidos. O trabalho mediúnico, principalmente a reunião de desobsessão, não é para ser divulgado nem exibido como espetáculo público, como no passado ocorreu muitas vezes. Eu quero aqui fazer apenas um ponto que eu acho importante a gente comentar, né? Muitos de nós que estamos aqui participando
nesse grupo de estudos, pertence ao CETRELV. Eu diria que a grande maioria são do CETRELV hoje, né? E muitos estão na casa como eu há muitos anos. E devem recordar que o nosso irmão Melo, Francisco de Assis de Melo, ele tinha um grupo de quinta-feira, um grupo dirigido pela Maria Virgínia D'Angelo, e que nós ali realizávamos desobsessão com o assistido presencial, com o assistido presente na sala. Eu mesmo participei de trabalhos desse tipo por mais de 3 anos. Por mais de 3 anos. Imagino eu, pode ter sido até mais tempo do que isso. Pode ter sido até mais tempo do que isso. E aí fica aquela pergunta, né? Depois de tudo que a gente leu, por que nós realizávamos isso? Eu não posso deixar de aqui de colocar esse apontamento, porque eu acho esse apontamento muito importante, principalmente porque pessoas podem comentar, né? Ah, não, mas de quinta-feira, no Frei Leão, se fazia, na época do Melo, se fazia a desobsessão presencial, com a pessoa presente. E eu digo sim, fazia. Porém, o nosso irmão Melo era um médium que estava em missão. Era um médium missionário. E o nosso irmão Melo possuía uma profunda ligação com os mentores da casa. Esta ligação exata do nosso irmão Raul Silva se mostra com o nosso irmão Clementino. Eu diria para vocês que o grau vamos dizer assim, de sintonia do nosso irmão Melo com o mentor dirigente da casa era maior até do que esse nosso irmão Clementino. Eu digo para vocês com toda a certeza do mundo que ela é bem maior do que nesse livro que está mostrando o Raul Silva e o Clementino em perfeita sintonia. Eu digo para vocês que o nosso irmão Melo possuía uma sintonia muito, muito, muito mais superior do que essa que o nosso irmão Raul Silva está demonstrando aqui com o Clementino. Portanto, todas as vezes em que nós realizávamos ali uma desobsessão, em que estava presente o irmão ali, eu tinha sempre certeza absoluta que tudo que iria ali transcorrer estava dentro daquilo que era previsto, daquilo que era permitido e daquilo que era necessário para aquele irmão que estava ali, que iria ser, como no caso, o nosso irmão Aulo, já no primeiro slide, ele vai ser assistido, amparado, e a nossa irmã também, encarnada, vai ser assistida e amparada. Então, eu tinha perfeita certeza, eu tinha, vamos dizer assim, fé de quem confia, eu confiava plenamente. E digo para vocês hoje, depois de praticamente, agora nós estamos próximos acho que é dia 23, é o desencarne de Melo, se não me engano. Estamos aí, acho que há 5 anos de desencarne dele, ou algo próximo disso. Mas eu digo que eu continuo ainda tendo muita ligação com ele e tenho ainda muito essa certeza do trabalho que ele realizava ali como missionário, como médium missionário, e como ele tinha essa sintonia com o nosso irmão, que nem aqui o nosso irmão Raul Silva tem com o Clementino, como ele tinha essa sintonia. Então, todas as vezes, gente, e não foram poucas, eu falei para vocês que eu trabalhei mais de 3 anos com a Maria Virgínia, nesse esquema, com os atendidos, que não eram muitos, já vou adiantando, eram poucos mesmo, mas alguns casos passavam nesse sentido, e todos eles com sucesso, todos com sucesso. Nós nunca tivemos assim um problema de como aqui o nosso irmão aqui está dizendo, né, que a presença de pessoas perturbadas no ambiente onde se desenrola o trabalho mediúnico pode provocar incidentes e dificuldades insuperáveis. Nunca tivemos dificuldades insuperáveis, nunca tivemos uma pessoa que estava perturbada, por incrível que pareça, todas as vezes que pessoas eram direcionadas para esse trabalho, quando elas entravam no centro, toda a perturbação praticamente se dissipava. A pessoa era outra ali dentro. Ela estava consciente, ela estava pronta para ouvir, ia ser atendida, ser amparada, e o espírito também ser amparado. Digo a vocês que foram experiências que me marcaram bastante, porque são bastante sólidas, né, essas experiências,
E com a leitura, com todo esse, vamos dizer assim, esse estudo que eu tenho feito desse livro, mostrando essa sintonia do Raul Silva com o Clementino, e um trabalho como esse, em que está ali presente a nossa irmã, e como esse trabalho ampara, como esse trabalho ajuda, vocês vão ver que ela já na possessão, já tivemos um problema assim, e aqui vamos ter novamente, e a equipe toda bem acertadinha. Aconteceu o problema, um já ampara, vocês viram no anterior, a Celina amparando aquele rapaz com os passes, para que ele pudesse ali, vamos dizer assim, separar, né, no processo ali que era da possessão, né, e ele poder ser atendido e ela também retornado do ataque epilético, ela voltou tranquila. Aqui não vai haver um ataque epilético, mas vai haver um sonambulismo torturado, vai haver uma manifestação mediúnica torturada de quem não conhece, do que está se passando, e a gente vai ver que eles estão perfeitamente em sintonia. E eles trabalham em conjunto, o conjunto é harmônico. E tudo que ocorre, eles como se eles estivessem ali direcionados pelo Raul Silva, que tem uma presença muito grande ali na sala, determinando, ó, é fulano, é ciclano, é beltrano, e todo mundo muito bem sintonizado, ou seja, todo mundo com uma concentração muito forte naquilo que precisa ser realizado. Um trabalho de mediunidade com Jesus muito bem dirigido. Trabalhos que eu presenciei com o nosso irmão Melo, e que estou aqui compartilhando com vocês. E estou compartilhando exatamente por isso, porque eu sei que a grande parte, uma boa parte, conheceu o Melo, sabia dessas práticas que tinham de quinta-feira no Frei Leão, que eram a desobsessão com o assistido presente, né? Raros casos, mas tinham o assistido presente. E os resultados, gente, eu digo para vocês, eu participei por mais de 3 anos. Os resultados sempre foram fantásticos, positivos, sempre com resultados muito bons. Muito, muito bons. E nenhuma vez, nós enfrentamos incidentes de dificuldades que eram insuperáveis. Todas as vezes que aconteciam alguns pequenos problemas aqui e ali, a gente conseguia contornar, o equilíbrio se estabelecia e continuávamos o trabalho sérios dentro da mediunidade com Jesus. Eu compartilho isso com vocês, porque eu acho importante a gente ter essa noção, né? E isso é bem... não dá para a gente realizar um trabalho desse com a pessoa presente se você não tem realmente essa concentração, se você não tem ali um dirigente e um mentor que estão em perfeita sintonia, a equipe em perfeita sintonia. Se não tiver tudo em perfeita sintonia, desculpa, realmente é preferível fazer aquilo que o nosso irmão, aqui o Hermínio Miranda, nos recomenda. Não ter a pessoa presente e trabalhar, por enquanto, dessa maneira. Nós vamos atender bem, da mesma maneira, sem nenhum problema, não havendo a necessidade de correr riscos indevidos, como ele coloca. O trabalho mediúnico, principalmente a reunião de desobsessão, não é para ser divulgado nem exibido, não é um espetáculo. Nós devemos, então, trabalhar dessa maneira. Lembrando que aqui, esse livro, foi em 1955. Tínhamos ainda médiuns inconscientes, semiconscientes, médiuns conscientes, e hoje a grande maioria, gente, que está numa sessão mediúnica, são de médiuns conscientes. Então, é uma reunião diferenciada, é um modelo diferenciado, a sintonia é mais difícil, você não tem tanta sintonia como tem aqui o Raul Silva com o Clementino, a equipe não está em perfeita sintonia, às vezes isso demora muitos anos, a gente nem sabe quantos anos essa equipe que está com o Raul Silva está junto. Às vezes eles estão ali há 20 anos trabalhando junto. É óbvio, né, que depois de 20 anos trabalhando junto, eles têm uma sintonia, eles estão ali totalmente acertadinhos. Ó, se acontecer tal coisa, a pessoa já, de maneira automática, ela já sabe, sou eu, é ele, é aquele, tudo bem sincronizado. Isso leva tempo, experiências, vivências que você vai tendo ali na sessão e que você vai, vamos dizer assim, o dirigente vai aparando as arestas e vai deixando tudo bem acertadinho. E acontece um probleminha, já tá, essa pessoa, aquela pessoa, e tudo se transcorre com naturalidade. Tá? Então, isso daqui é um estudo bem sério, bem diferenciado, mas que nós vamos colher bons resultados, isso com certeza. Retornando, observei a dama ainda muito moça, inclinada para o homem, irrepreensivelmente trajado, que a amparava de perto.
o mentor do recinto, nosso irmão Clementino, afastou-se em tarefa de governança, mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica, indicando-nos o casal, informou. E agora vêm as informações. Então, Clementino fala o seguinte, ó, Aulus, eu vou ficar com a tarefa aqui mais de governança daquilo que vai ocorrer, para que a gente possa ter realmente um equilíbrio bem azeitado em todo o trabalho, e você vai fazendo esclarecimento aí do André Luiz e do nosso irmão Hilário. E aí ele começa. São ambos marido e mulher, um laço de provação redentora. Em laço de provação redentora, nós vamos pedir ajuda ao nosso irmão Martins Peralva no Estudando a Mediunidade. O que é esse enlace de renovação redentora? É casamentos provacionais. Só a maioria, tá, gente? Casamentos provacionais, conforme vemos no livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, trata-se do reencontro de almas para reajustamentos necessários à evolução delas. São os mais frequentes. São os mais frequentes. E, lógico, nós estamos num mundo de provas e expressões, né, gente? É por essa razão que há tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam, tantas vezes, em dolorosas tragédias. Deus permite a união deles, através das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei do amor, da fraternidade, seja por eles exercida nas lutas comuns. A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. Realmente, isso é imprescindível, né? A boa vontade, a tolerância, a humildade. Tem que abrir mão, né, gente? Cada um abre mão um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É uma sessão de direitos em que você tem que abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras, né? Estamos ali realmente para esse exercício. O Espiritismo, pelos conhecimentos que espalha, é um meio eficiente para que muitos lares em provação se reajustem e se consolidem, dando assim os primeiros passos na direção do infinito bem. O espírito esclarecido sabe que somente ele pagará as suas próprias faltas, porém, sempre contando com o auxílio divino. Eu coloquei em vermelho porque ele está aqui fazendo uma mensagem para nós, né? O espírita esclarecido sabe que somente ele pagará suas próprias faltas, cada um segundo suas obras, porém sempre contando com o auxílio divino, ou seja, com a misericórdia divina que cobre a multidão de pecados e reoportuniza para que a gente possa reparar os erros do passado. Retornando ao nosso livro, André Luiz, né? A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Guardas espirituais. Toda sessão mediúnica possui esse sistema de guarda, tá, gente? Todos eles. Nós já vimos isso lá na possessão, que eles permitiram que passasse esse irmão. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Eles estão permitindo, por quê? Porque o mentor da sessão autorizou. Não pode deixar, porque é um aprendizado, tanto para ele como para nós, que é também um socorro que vai ser prestado para ele e para ela. Achávamos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Seu perispírito era denso, trazia todos os estigmas, as marcas da alienação mental indiscutível. Perispírito denso, natural, né? Espíritos que estão passando ali por um processo de desamor, um processo de ódio, de vingança, e que ali, em decorrência, né, do passado, né, dos problemas do passado, levaram a essa situação. Olhar turvo, fisionomia congesta, avermelhada, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Eu achei importante essa colocação do André Luiz, porque às vezes você pode ter dentro de uma sessão mediúnica um médium vidente, né? E o médium vidente precisa estar preparado para esse tipo de situação, porque ela é uma situação um tanto quanto corriqueira, tá, gente?
irmãos que se apresentam ali com o perispírito com marcas, com estigmas e fortes, né? Não são os resultados dos problemas, né, que foram vivenciados no passado e que ali se impregnam, né? Porque o perispírito nada mais é do que o reflexo mental, né, do corpo mental. E se o corpo mental está, entre aspas, destrambelhado, fecha aspas, ou seja, bagunçado, descontrolado, esse descontrole, ele se impregna no perispírito. Afinal de contas, o perispírito ele é muito plástico, né? E ele apresenta, né, essas anomalias ali que são mentalmente produzidas, né? Que são ali esses estigmas nada mais são do que o próprio espírito mentalmente ele diz para ele mesmo, né? Eu estou com isso, eu estou com aquilo e isso vai plasmando no seu perispírito, né? Então realmente o médium vidente ele pode ver situações em que nossa, pode assim, mas isso é uma questão de ir se acostumando e percebendo que isso é um pouco corriqueiro, acontece bastante. Tá? Um comentário, né? Perispírito com forma repugnante. Tudo que aparece em verde normalmente é porque eu vou fazer comentário, né? Esse comentário ele é um texto sem referência bibliográfica, é uma conclusão própria daquilo que eu já comentei, mas normalmente aquilo que eu vou comentar eu normalmente deixo por escrito, porque eu acho que não basta só comentar, apesar de ficar gravado, né? Não basta apenas comentar, mas é interessante deixar escrito, né? Porque tudo que você lê, você grava mais, fica mais bem gravado, né? A forma com que o espírito se apresenta na erraticidade depende do seu psiquismo. A erraticidade, lembrando, que é o espaço de tempo entre uma encarnação e outra. Segundo, sendo a lei de Deus de amor e de perdão, todas as ações e pensamentos do espírito que contrariam essas duas determinações divinas causam desequilíbrio em seu psiquismo, corpo mental, que se reflete de imediato no corpo perispiritual. Encontrando-se impregnado de maus sentimentos, o obsessor causou um desequilíbrio no seu corpo mental, que veio ocasionar uma desorganização do seu perispírito, resultando naquela forma aterrorizante descrita pelo nosso irmão André Luiz. Retornando, André Luiz novamente precipitou-se, ou seja, lançou-se para a jovem doente à maneira de um grande felino sobre a presa, ou seja, ele pulou e abraçou a pessoa, a nossa irmã encarnada. A simpática senhora começou a gritar, transfigurada, não se afastara espiritualmente do corpo. Uma colocação de André Luiz que eu acho muito interessante, que é a simpática senhora começou a gritar transfigurada. Bom, a grande maioria dos médiuns, nós já vimos, inclusive, lá na procissão, quando nós vimos a nossa irmã Celina na psicofonia sonambúlica, lá no capítulo 8, ela demonstrou isso, né? Que é a transfiguração. Ou seja, o espírito, né? Ou, desculpa, o médium, ele deixa transparecer aquilo que o espírito está ali impressionando, as impressões que ele está colocando sobre o aparelho mediúnico. Então, podem haver mudanças na fisionomia, podem haver mudanças na voz, o nosso irmão pode, muitas vezes nessa transfiguração, trazer algumas impressões bastante, vamos dizer assim, intrínsecas, né, daquilo que ele está vivenciando. É interessante porque tanto o nosso, por exemplo, a nossa irmã Celina, vocês viram que ela era uma médium sonambúlica, né, ou seja, inconsciente, e ela não lembra, né? Ela não, como um médium que ele é normalmente semiconsciente ou inconsciente, ele às vezes passa por esse processo de transfiguração. E se depois da sessão você perguntar para ele, você lembra que você mudou a voz ou que você teve um problema na fala ou que você estava assobiando ou que você estava uivando? Você pode perguntar isso para o médium, mas ele vai falar para você, olha, desculpa, eu não lembro. Eu mesmo, como sou semiconsciente, digo para vocês que se eu faço isso, eu não tenho, pelo menos não tenho recordações. Mas eu vejo os outros irmãos que são semiconscientes e quando eles passam por esse processo de transfiguração, é muito comum você ver mudança no timbre da voz e principalmente
em alguns médiuns que são mais inconscientes, eu já percebi muitos que eles como se estivessem vivenciando aquele momento. E a gente vai ver aqui a nossa irmã aqui, que o nome dela não aparece, né? Ela mostra características muito próprias dessa transfiguração. E eu já vi isso em muitos irmãos que eram inconscientes, semiconscientes. Isso aparece de uma maneira bastante pontual. E é interessante, porque o médium em si ele não se recorda. Mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante, porque é uma das perguntas, né? A simpática senhora começou a gritar transfigurada, ou seja, ela estava expressando aquilo que o irmão, através dela ali, estava emitindo. Não se afastar espiritualmente do corpo, ou seja, ela, diferente da Celina, que saía nessa, vamos dizer assim, nessa estado sonambúlico, ela deixava, né, desprendia o desdobramento, mas desdobramento não seria a palavra mais correta, né? Estado de emancipação da alma, né? Ela se emancipava, ela saía um pouco do aparelho físico e deixava que o espírito ali tomasse conta, e como ela tinha uma moral elevada, ali o espírito se sentia ali meio que constrangido, né? Ou melhor, constrangido, né? A manter aquele equilíbrio. Agora aqui não, aqui essa nossa irmã não tem preparo nenhum. Ela nem se afastou. E ele ali, como no anterior, ele, vamos dizer assim, abraçou-a. Se a gente pudesse, como eu disse, não há casos iguais. A gente poderia dizer assim, nossa, ela vai entrar num ataque epilético. Mas não é o que está acontecendo. Aqui o resultado vai ser um pouco diferente. E por isso que eu falo, todos os casos são diferentes. Às vezes a aparência é muito próxima, mas há diferença. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, chorando convulsivamente. Envolta, porém, ao abraço fluídico da entidade, que lhe envolvia o campo fisiológico, que lhe envolvia o corpo integralmente. Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados. O organismo relaxara-se como embarcação sem rumo, e a respiração se tornou estridente e opressa. Muito difícil, uma respiração muito difícil. A figurinha ao lado, ela dá uma ideia do que está se passando. Realmente é como se fosse um abraço e ela se manifestando, ali colocando aquilo que ela estava sentindo, né? É uma, é uma médium, tá, gente? É uma médium. Daqui para frente a gente vai perceber que trata-se de uma médium com uma mediunidade ostensiva não controlada e com problemas, o que precisa de amparo, ajuda, assistência. Não precisa de trabalhar, não. Ela precisa de amparo, ajuda e assistência. É o que ela vai encontrar aqui, tá, gente? Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. Eu já vi isso também dentro da sessão mediúnica. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando, inspirado pelo responsável, Clementino. Está vendo que aqui é uma associação perfeita. Sintonia perfeita, aquela sintonia que eu falei para vocês, que tinha o nosso irmão Melo com os mentores da nossa casa, ali do Cetrel, dessa sintonia perfeita, tá? Então, aqui é a sintonia perfeita, né? Raul, sob o comando, inspirado pelo responsável, que era o Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, exatamente ali sobre o centro, aqui o centro, aqui é o solar, né, o gástrico, né? E ali ele aplicou essas energias. E vejam que aqui eu grifei médium. Agora daqui para frente, tanto o Aulus como o André Luiz, como o Hilário, já vão tratar essa nossa irmã como uma médium, tá? E conseguiu expressar-se em clamores fofinhos, ou seja, com uma palavra, uma voz muito alterada, muito rouca. Filha desnaturada, criminosa, criminosa. Nada que salva. Aqui já é o nosso irmão se manifestando pela nossa irmã, lógico, numa voz que, como ele diz, bastante rouca. Descerás comigo às trevas. Ou seja, ele é um espírito que está numa zona de trevas. Para que me partilhes a dor. Não quero socorro, quero estar contigo para que estejas comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei. Ausência de perdão, ódio absoluto,
condições bastante densas, perispírito já falado pelo nosso irmão André Luiz, extremamente denso, condições típicas de um espírito que se encontra em regiões de trevas. E no panto frenético, a médium, aquela moça, passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Isso também acontece muitas vezes dentro de uma sessão mediúnica. E a gente percebe que são realmente natural, né, esses espíritos que estão nessa região de trevas. Eles têm esse desequilíbrio. Esse nosso irmão está desequilibrado, ele tem problemas de desequilíbrio mental. Então, ele tem esse idas e vindas, né? E isso é natural. Agora, não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia. E ele, nosso irmão, a justiça está em mim. Justiça, né? Essa é uma palavra bastante complicada, né? Porque essa justiça, muitas vezes aqui, nesse caso, ela não é aquela justiça que cobre a multidão de pecados, não é aquela justiça que permite que a pessoa se recupere, se regenere. Não, aqui é justiça com ar de vingança. Isso é uma vingança. A vingança está em mim. Eu acho que a palavra justiça aqui ela está mal empregada pelo nosso irmão, porque ele quer se vingar. Então, é a vingança está em mim. Prosseguia bradando por entre silvos, assobios, né? Sou o advogado da minha própria causa. Quando eu li esse trechinho aqui, me lembrei lá de Gregório, do livro de Libertação, né? Ele era o advogado, ele era a mão de Deus que punia as pessoas, né? Então, ele aqui se achava o que podia... Não, quem vai tomar conta da minha causa sou eu mesmo, né? Quanta, vamos dizer assim, quanto orgulho, né? E a desforra, né? A vingança, né? É o meu único recurso. E Raul, novamente, olha aqui, eu estou procurando sempre manter isso aqui, porque eu percebi que Aldous foi muito criterioso, André Luiz é muito criterioso em colocar, né? Sob a inspiração do benfeitor, ou seja, em perfeita sintonia com Clementino. Vamos lembrar novamente, eu não vou cansar de dizer isso. Todo mundo ali estava concentrado, sabendo exatamente o que ia fazer. O nosso irmão Raul estava concentrado em sintonia com Clementino, que o acompanhava, passou a falhar-lhes os valores e vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. Normalmente, o processo inicia-se dessa maneira, um processo de esclarecimento, processo de desobsessão natural, de esclarecimento natural do nosso irmão. Continuando o nosso irmão André, e enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, eu e Hilário buscamos contato com o orientador diligente e zeloso, que é o nosso irmão Aldous. Opa, agora então vem as perguntas. E são muitas perguntas. E interessantíssimas. Ante as nossas primeiras perguntas, Aldous acentuou. Ou seja, já percebendo que eles iriam começar a formular perguntas, Aldous já de cara colocou. É um caso doloroso, como o de milhares de criaturas. Milhares, gente. Isso aqui que nós vamos ver hoje é um caso muito comum, muito comum, muito comum. Só que, eu volto a dizer, cada caso é um caso. Existem atenuantes e agravantes. Não imaginem que o caso dessa nossa irmã, que teve um deslize, ele cometeu um erro, que todos que cometem esse erro têm o mesmo resultado. E isto não existe. Eu vou falar mais uma vez, porque isso fica gravado, e eu quero que isso fique realmente gravado. Cada caso é um caso. Os resultados são diferentes. O meio, a influência do meio, a influência das causas, atenuantes, agravantes, os resultados nunca, eu vou falar mais uma vez, nunca são iguais. Nunca são iguais. Tá, gente? Então, isso aqui é muito importante para a gente conhecer e para a gente ter uma ideia. Mas essa ideia não é uma fórmula definitiva. Fez isso, acontece aquilo. Não, isso não existe. Existem atenuantes e agravantes. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Cada pessoa está num meio
em diferentes meios, a diferentes circunstâncias, e essas circunstâncias desse meio são atenuantes ou agravantes. Não se pode dizer que fez isso, acontece aquilo, tá, gente? Por favor. Vê-se bem, arduziu Hilário, sob forte impressão, que é a nossa própria irmã que fala e gesticula. Sim, provou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada, ligada ao companheiro espiritual cérebro a cérebro. Como é que é uma comunicação mesmo que mediúnica? Como é que se dá uma comunicação mediúnica? A ligação é sempre cérebro a cérebro. Então, aqui nós temos uma comunicação mediúnica natural. Por isso mesmo que todos eles já estão chamando essa irmã de médium. A pergunta de Hilário, vê-se bem, inclusive Hilário, sobre forte impressão, que é a nossa própria irmã que fala e gesticula. E Aulus, sim, com certeza, encontra-se imantada, ligada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. É um trabalho, é uma psicofonia natural, é uma mediunidade acontecendo. Lógico que torturada. E aí, André, poderá, todavia, recordar-se com precisão do que sucede agora? E Aulus, não, de modo algum. Eu já comentei isso. E eu mesmo digo para vocês, como médium semiconsciente, que a maioria das coisas eu não lembro. Agora, o que eu comento com vocês é aquilo que eu vejo a partir de outros. Eu vejo dentro de uma sessão mediúnica e que ali tem esse processo de transfiguração e eu vejo esses processos e aqui estou comentando com vocês. Eu não posso comentar aquilo que possivelmente eu possa estar apresentando, porque como ele coloca aqui, de modo nenhum, eu não lembro. Não lembro mesmo. Tá? Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas, desajustadas, pelo desventurado amigo em sofrimento. O médium, normalmente, como lá a nossa irmã Celina, ele, como há esse afastamento, né, com esse perispírito se afasta um pouco, né, ele não recorda isso. Né? Não no caso aqui, por exemplo, da nossa irmã, que ela está com o córtex cerebral todo desajustado. E por que isso é importante? Por que eu deixei isso em verde? Né? Porque alguém deve estar perguntando assim, mas peraí, ele acabou de falar que não lembra, mas aqui, essa nossa irmã, ela não se afastou do corpo físico, né? Lá atrás, eu deixei isso gravado, né? Que quando tinha aquela mulher com tinha aquele bonequinho escuro ali amarrando ela, né? Como se estivesse se apertando, eu grifei, né? Que a nossa irmã não se afastara do corpo físico. Então, se ela não se afastou do corpo físico, como é que ela não lembra o que está se passando? Ele está dizendo aqui, tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas, desajustadas, pelo desventurado amigo em sofrimento. Então, não é que ela tenha se afastado, que nem no caso da Celina, na comunicação lá na psicofonia sonambúlica, em que ela se afasta, né, o perispírito se afasta um pouco, e por ter esse afastamento ela não recorda. Aqui ela não se afastou, ela está juntinho, mas há uma interferência, como lá na possessão. Lembra lá na possessão que a gente falou que a irmã ali que teve aquele ataque epilético não ia lembrar de nada? Aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O processo é muito similar, ela não vai lembrar por causa disso. Tá? Eu quis fazer essa montar em verde, porque alguém podia ficar com essa dúvida. Poxa vida, mas espera aí, o Eduardo está falando que não lembra, mas aqui não teve afastamento. Como é que ela não está lembrando? Porque isso aqui está muito próximo ao caso lá da nossa irmã, lá na possessão. Praticamente o mesmo. Márcia, por favor. Você falou que podia parar, né? Eu fiquei pensando aqui, no caso do livro Libertação, tudo eu estou comparando com os livros anteriores, os estudos anteriores. O Gregório exercia sobre um desencarnado que era o Gaspar, esse sonambulismo torturado, né? E era um processo de cérebro a cérebro, mente a mente, porque o Gregório não ia toda hora lá onde o Gaspar estava, falar com ele, ó, faz isso na irmã lá, vamos torturar ela assim. Era a mesma coisa, o mesmo processo, né? Ali estava mais próximo da possessão. Mas aqui também é muito próximo. Foi bem lembrado, tá? Porque a gente não pode esquecer, gente, que num processo de obsessão, o processo de obsessão
ele ocorre de desencarnado para encarnado, ele ocorre de encarnado para desencarnado, e tem mais do que vocês podem imaginar. Ele ocorre muito frequentemente de encarnado para encarnado. Basta olhar algumas empresas ali, os perseguidos, vocês vão perceber. Tem muito processo obsessivo de encarnado para encarnado, e há muitos processos obsessivos de desencarnado para desencarnado. Esses mais que são no mundo espiritual são muito retratados no livro que a Márcia falou, que é o livro de Libertação. O livro de Libertação, ele trata muito desses processos de obsessão, principalmente de desencarnado para desencarnado. E esses processos são dolorosos, muito dolorosos, porque eles às vezes começam, gente, desculpa fazer um parêntese aqui, mas eu acho importante a gente fazer esse parêntese, já que a Márcia tocou nesse assunto. Muitas vezes esses processos começam aqui. É um processo, às vezes, que está ali começando com uma fascinação, depois vai para uma obsessão, e pode chegar às vias de caso, de chegar até uma possessão. Mas eles começam normalmente aqui. Se não forem tratados, se não forem ali ajustados, ao que está aqui encarnado, ele desencarna, retornando ao mundo espiritual. Os dois podem, eu não estou dizendo que vão, podem entrarem ali num processo direto de, agora, frente a frente, né? Por um processo de obsessão direta, de desencarnado para desencarnado, vivendo ali as 24 horas do dia sob perseguições, um perseguindo o outro, um ocasionando dor e sofrimento ao outro, e esse processo pode se perdurar por muito tempo, por muito tempo. Obviamente, isso, como tudo, né? Como o próprio nosso, citado pela Márcia, lá no livro de Libertação, como o próprio Gregório, que depois de 500 anos ficou um pouco cansado, tudo vai cansando. E chega num determinado momento em que ali há possibilidade redentora para que eles possam ali recomeçar. Aqui mesmo, nesse caso, nós vamos ver isso um pouco mais adiante, que é um caso que começou numa vida anterior, que foi um embate violento, nós vamos chegar nisso, um embate violento na erraticidade, os dois desencarnados, e ali, depois de um determinado tempo em que houve ali alguns, vamos recomeçar, vamos então dar um passo adiante, vamos dar um passo adiante, então você vai primeiro, eu vou depois, e depois vem você, e vamos tentar consertar isso. E se propuseram a recomeçar, e se propuseram a dar um passo adiante. Isso é natural, tá, gente? Isso é natural, e aí esse processo vai se dando. Mas na atmosfera, lá na atmosfera espiritual, realmente esses embates são bastante complexos. Tem um livro que eu estou lendo agora, e eu estou num capítulo que eu achei fantástico. Ele chama-se Dias Gloriosos. Esse livro é de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu estou lendo um trecho, gente, que agora me lembrei desse trecho, e eu acho que vale a pena comentar. Vou abrir um outro parênteses para comentar, né? E Joana de Ângeles, eu vou aqui usar uma licença interpretativa. Vocês sabem que a linguagem de Joana de Ângeles é um pouco mais complicada, e eu não lembro as palavras exatas, como ela diz, então vou ter que usar uma licença interpretativa. Mas ela quis dizer o seguinte, né, que há na erraticidade obsessões, né, de desencarnados para desencarnados que são muito ferrenhas, né, e que duram por muito tempo. E aí, nesse capítulo, eles estão estudando, Joana de Ângeles está trazendo algumas informações sobre FIVs. FIVs é aquela processo de... é o processo de... Deu branco. Que trabalha com o processo de congelamento de embriões para ser implantado no útero mais adiante, né? Tem um nome certinho para isso, mas agora eu esqueci. Mas aí... Fertilização? Fertilização in vitro, exatamente. Isso aí. Obrigado por ter lembrado. E eu achei interessante porque ela faz esses comentários, eu não tinha visto isso em nenhuma obra. E ela faz um comentário, eu vou usar novamente uma licença interpretativa, de que o que acontece
com esses embriões, né? Quando eles são ali fecundados, né? Já que nós aprendemos no Livro dos Espíritos que há um espírito ligado ali no momento da fecundação. E ela coloca 3 posições que eu achei interessante. Eu vou compartilhar com vocês as 3 posições, porque eu li 3 vezes isso daí para eu poder entender e falar, puxa vida, que negócio, como a espiritualidade é bem... Ela aproveita, né, essas situações, né? E ali tem 3 opções, né? Ele diz assim, uma delas, quando há fecundação, não há espírito presente. E aí, diz que, eu não conheço a parte depois médica, depois o Roberto pode até abrir essa parte médica. Diz que depois que há a fecundação, há um tempo ali, até que formam a tal de, como é que é, mórula, acho que é mórula. Mórula, Edu. E aí é que Mórula é vem feito de... implantar. Só que, segundo o que ela diz, quando eles observam e veem que a mórula não está bem montada, não está bem estruturada, ou tem problemas, eles mesmos já afastam e descartam. E ela diz que essa formação da mórula mal formada significa que não há um espírito presente, não há uma mente que está ali organizando, um organizador, um espírito mentalmente organizando a formação ali do corpo físico. Então, elas são descartadas. E aí ela falou, agora temos mais 2 processos. O outro processo realmente tem um espírito vinculado. Só que a vinculação ela é muito sutil, porque ainda está no início da vinculação. E essa ligação ela é tão sutil que permite que o espírito no mundo espiritual possa continuar ali fazendo o que ele precisa fazer, estudando, evoluindo, aprendendo, servindo, enquanto não há o processo de enxertia no útero para que ele possa se desenvolver. E ele continua naturalmente trabalhando no mundo espiritual. Como sugestão de leitura para você entender o que é esse segundo processo? Fácil. Leia o livro Francisco de Assis de Miramês, que conta a encarnação de João Evangelista como Francisco de Assis. Este livro traz as informações exatas sobre esse processo do meio, que tem um espírito vinculado e esse espírito continua trabalhando na erraticidade. Vocês vão ver que João Evangelista continuou trabalhando, servindo, ajudando na erraticidade até quase os últimos dias da gestação dele para que ele viesse ao mundo. Ou seja, há essa possibilidade, sem sombra de dúvidas, leia esse livro, você vai conseguir entender exatamente o que Joana de Ângeles ali, com algumas palavras um pouco mais difíceis, quer dizer que há um termo bonito, que é um certo grau de liberdade em que o espírito pode ficar na erraticidade, aguardando até que ocorra um implante. E o terceiro eu achei fantástico. Ela falou, na erraticidade, há casos de obsessões entre espíritos que são muito ferrenhos e que são muito difíceis de serem solucionados. Porém, um determinado dia, um deles se cansa e pede ajuda, e deseja sair daquela situação. Ele quer, de alguma maneira, reajustar o seu passado e ele quer ter um certo grau de liberdade, só que ele não consegue, porque às vezes é uma falange inteira de espíritos. Imaginemos aqui, eu vou usar uma interpretação minha, tá? Imaginemos aqui um senhor de engenho que ali esteja sendo perseguido por muitos que ele matou ali no tronco, que ele tenha feito diversos problemas e que tem ali uma falange de espíritos perseguindo. Esse irmão, ele está numa situação muito complicada. E aí, o que eles fazem? É o que ela diz. Ele vai se aproximar desse óvulo fecundado, né? Ele é colocado num estado de dormência e ele ali é colocado junto com esse óvulo. Como ele está nesse estado de... A palavra que ela usa é latência. Como ele está nessa situação de latência, os irmãos lá da erraticidade não conseguem sintonizá-lo e não sabem onde ele está. Não tem noção de onde ele está. Então, é um momento de repouso, é um momento em que ele fica ali aguardando essa possibilidade de implante, ali no útero materno, né? E também os outros vão se cansando de procurar e não vão encontrar, que ela fala, não vão encontrar porque não há sintonia, né? Não se estabelece sintonia, e vai se passando o tempo, e o tempo vai se passando, aqueles irmãos vão ficando também exaustos dessa procura, vão perdendo o interesse,
e os liames que ligavam vão se quebrando, alguns vão sendo amparados e acolhidos, outros também, até que chega um determinado momento em que ali ele pode ser implantado e a perseguição sobre ele ela já é bem menor. Então, é uma misericórdia, é um trabalho de misericórdia divina. Eu achei tão bonita essa colocação da Joana de Ângeles nesse livro, que eu falei, como a Márcia citou, como se desse aquele estalo, né? Olha que situação bacana, né? Que você pode encontrar nessa fertilização in vitro, né? Três situações, né? Uma mórula que não tem formação, problema que não tem um espírito ligado, uma outra que tem, mas ele continua na erraticidade, ali os liames são muito sutis e ele pode continuar na erraticidade, esperando o momento apropriado, e o outro, por misericórdia, por caridade, se encontra ali protegido, né? Até que se dissolva, né, todo esse ódio, todo esse rancor, e ele tenha condições, né, de reparar, de recomeçar o seu caminho. É a misericórdia divina trabalhando, né? Quem pode, a gente só lendo, né, Joana de Ângeles, é que você consegue compreender como a misericórdia divina é linda, né? Oportunidade, olha que oportunidade, né? Quem poderia imaginar, né, uma situação assim de carinho e de amor, né, por uma pessoa que às vezes está sendo perseguida por uma legião inteira e que tem ali aquele momento, aquele... Nossa, gente, isso é algo assim que você fala assim, Deus é realmente perfeito. É perfeito. Ele oportuniza, não tem como, né? É algo lindo, né? Fechando parênteses, vamos retornar, senão a gente não termina. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose. Normal. Qual acontece a pessoa magnetizada numa sessão mediúnica, nas demonstrações comuns também de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. Aquilo que nós já falamos. Aqui, o nosso irmão Aulo está falando de retratar esses desequilíbrios exatamente da transfiguração mediúnica. Comentários sobre a lembrança. Né? Como explica Aulo? Quando se encontra sob a ação do obsessor, a obsediada, tem o seu cérebro por ele invadido e diversas de suas partes desestruturadas, ficando em estado de hipnose profunda e perdendo o controle da máquina cerebral. Como suas células em completo desalinho, o cérebro deixa de exercer as funções para as quais é dotado, entre elas o registro da memória. Além disso, estando com a mente perturbada pela dominação obsessiva, sequer consegue perceber o que acontece à sua volta, não tendo como guardar os fatos na memória. Texto sem referência, né? Esse processo já foi bastante aprofundado também no capítulo anterior, e também você encontra, como a Márcia citou, lá no livro Libertação. Retornando, e eu vou parar um pouquinho adiante, quando a gente vai começar a entender o que está se passando, e o entendimento a gente vai fazer semana que vem, né? Aulos. E designando a garganta da médium, a parte aqui que é o centro laríngico, né? Repentinamente avermelhada e inchada, continuou explicando. Nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea, reflexo daquilo que nós vamos ver mais na frente. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. E isso porque o nosso irmão torturado, a qual se liga pelos laços mais íntimos, lhes transmite as próprias sensações, aquilo que ele está passando, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Ou seja, exatamente da mesma maneira como ele está se expressando. Por favor, Márcia. A Ana Joyce colocou uma pergunta aí no chat. Olha só, eu acho que até esse slide aí dá a resposta, pelo que eu entendi, né? Desajuste das células ou das atividades das células? É uma pergunta. Pode um espírito desajustar algum material de outra pessoa? Nesse caso, como ele está colocando aqui, como é uma ligação ali, como se fosse assim um processo meio que, como no anterior de possessão, é óbvio que há ali um desajuste, né, de toda a máquina cerebral. Vamos voltar atrás, porque eu acho que a resposta está exatamente aqui onde eu coloquei, ó. Como explica Aulos? Quando se encontra sob a ação do obsessor, a obsediada, ela tem o seu cérebro por ele invadido e diversas de suas partes desestruturadas, muda a estrutura.
ficando em estado de hipnose profunda e perdendo o controle da máquina cerebral. Lembra lá na possessão que ele descreveu que o cérebro da pessoa, inclusive o cerebelo, tinha ali aquela gosma escura, enegrecida, e por estar nessa parte do cerebelo, inclusive, era um dos motivos que ele colocou ali, que entrava naquele ataque epilético. Aqui ele não está dizendo que há nessa parte do cerebelo, mas o próprio cérebro em si está ali sobre essa hipnose profunda. Então, ele está perdendo o controle da máquina cerebral. Como ela perguntou, células em completo desalinho, o cérebro deixa de exercer as funções para as quais é dotado, dentre elas o registro da memória. Além disso, estando com a mente perturbada pela dominação obsessiva, sequer consegue perceber o que acontece à sua volta, não tendo como guardar os fatos em memória. Ou seja, para a pergunta que ela fez, a resposta que se aplica é exatamente essa que está aqui. Continuando, onde eu vou parar, Hilário, tão estranhada se revela a associação de ambos, que sou levado a indagar de mim mesmo, se no dia a dia dessa moça não serão eles, a bem dizer, duas almas de um só corpo, assim como duas plantas diferentes uma da outra, que estejam plantadas num único vaso. E a resposta, na experiência diária comum, não será a nossa irmã constantemente influenciada, de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsedia? Ou seja, no dia a dia dela, ela vive esses problemas, a família dela nota esse tipo de problema, ela tem uma vida conturbada, incomum, tem alguma influência durante o dia? E aulas. Você examina com acertado critério, ou seja, sim, com certeza. Nossa amiga na equipe doméstica é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. Ou seja, tem problemas ali de obsessão, ela é constantemente obsediada. Isso é natural. A princípio, compadeciam a insatisfação e a melancolia, a depressão, né? Hoje em dia, a palavra melancolia hoje é muito trabalhada como depressão, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Naquela época, muito colocado como uma melancolia, crise de nervos, distúrbios circulatórios. Hoje, a psicologia, né, tem nomes novos para tudo, né? Geralmente é designada como TOC, né? Hoje, ou transtorno bipolar, etc. Né? A gente tem nome para tudo hoje. Mas é interessante, né? Porque o livro é de 1955. Então, ele está usando o arcabouço de informações comuns da época. Né? Hoje, se a gente fosse retratar isso, observando essa nossa irmã, ela seria diagnosticada possivelmente com transtorno bipolar ou com TOS, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, existe vamos dizer assim, um arcabouço de palavras novas, mas que querem dizer basicamente o que o nosso irmão Alves aqui está nos apresentando. Doente desde a puberdade, sob a influência obsessiva constante, que está em verde fui eu que coloquei, e em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, acreditando que ela estivesse prejudicada por desarmonias na tireoide, submeteu a delicada intervenção da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Lógico, né? É um processo obsessivo. Obviamente, aqui também, lógico, o auxílio da medicina é importantíssimo para poder trazer para ela momentos de tranquilidade, momentos em que ela possa ali se refletir, que ela possa ser ajudada. Então, é óbvio, o uso da medicina da Terra não pode nunca ser deixado de lado, mas aqui é um caso específico realmente de um processo obsessivo, né? E aqui eu vou dar uma paradinha, porque nós já estamos a 9 horas e 15 minutos, e agora aqui o nosso irmão Aulus vai nos dizer o que é que aconteceu para que chegasse nesse ponto. Por que tem essa obsessão? Da onde ela vem? Qual é a causa? E essa segunda parte, gente, que a gente vai fazer semana que vem, eu já vou aqui deixar na gravação. Eu quero que isso fique muito enfático, que este é um caso que teve um resultado e que, mesmo as situações
não se refletem em exatamente mesmos resultados. Para cada situação há um resultado diferente. Há agravantes, há atenuantes, há condições do meio, há condições sociais, há tudo que se pensar e tudo tem o seu grau de influência, tá certo? Então, isso tem que ficar muito claro, porque nós vamos trabalhar na semana que vem, no caso dela, uma coisa que eu penso que tem que se trabalhar com um critério muito acertado, muito bem criterioso, como o nosso irmão aqui, Aulus, vai colocar. Mas tem que ficar muito claro que isso é um estudo, nós estamos aprendendo, nós estamos vencendo um caso que não é igual a todos que estão na mesma situação. Não é igual a todos que estão na mesma situação. Cada caso é um caso, cada resultado é um resultado, e o resultado daqui pode não valer e muito dificilmente será igual à mesma situação. Tá? Então, isso nós vamos ver a semana que vem. Vou parar agora para que a gente possa, então, iniciar um pouquinho, conversar um pouco sobre até onde nós chegamos. Bom, abro para vocês agora o livro que eu citei naquele parêntese enorme, Dias Gloriosos, de Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles. É um livro bem recente do Divaldo, acho que deve ter tem menos de 8 anos de escrita. Uma literatura bem interessante. Eu estou praticamente na metade desse livro. Eu achei um livro bem interessante. Eu leio ele quando dá tempo, né? Então, vou dizer a verdade, eu comecei a ler esse livro já tem quase um ano e eu ainda estou na metade. A linguagem do Joana de Ângeles é um pouco complicada. Essa questão da bipolaridade, do toque e outras distorções que a gente presencia, sempre me chamaram a atenção, porque eu sempre pensei, pelas minhas observações, que isso aí, na realidade, não era uma questão clínica, mas sim uma questão espiritual que deveria ser tratada como obsessão. Eu presenciei dezenas de casos como esse aí, e sempre não tinha o conhecimento necessário para avaliar, mas eu sempre tive a impressão de que seria isso. E o que nós vimos hoje comprova isso, né? De que muitos casos aí não são casos clínicos, como esse caso mesmo, né? Que ela sofreu intervenção e não resolveu o problema. Eu vejo que muitas pessoas por aí apresentam o mesmo problema e são tratadas de forma clínica, e essa forma clínica não resolve. Esses tratamentos clínicos não resolvem o problema. A raiz do problema não está aí na parte física, está na parte espiritual. Então, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade aí, né? Porque com esse tratamento espiritual que a gente faz de desobsessão, de acompanhamento constante do paciente, ele acaba se livrando desses problemas aí, né? E, apesar de que a gente vê aí que alguns problemas são kármicos, né? Mas eu acho que a gente tem um remédio aí, né, para essa questão, né? Para essas questões, né? E devemos prestar mais atenção nesses casos aí, quando aparecem, e tratar mesmo com mais frequência, com mais insistência, para poder eliminar esses sintomas aí e, não digo curar a pessoa, porque às vezes isso não depende da gente, como a gente viu aí, né? Mesmo fazendo o trabalho de desobsessão, essas pessoas têm uma ligação kármica aí que elas precisam de resolver. Mas a gente deve fazer a nossa parte. E a nossa parte é essa aí, entender o fenômeno e tratar o fenômeno de forma insistente até que a gente chegue a um ponto em que a gente não consiga mais nenhum resultado. Daí a nossa missão a gente pode considerar como cumprida, né? É isso que eu penso.
Obrigado por ter compartilhado. Então, uma pergunta de Gilberto, que é a seguinte: o que causa a sintonia? São nossas vibrações, nos sintonizamos com aquilo que pensamos. Por isso é importante vigiar nossos pensamentos, com certeza. O caso aqui da nossa irmã, semana que vem, nós vamos ver que ela existia, todos nós, né, quando estamos na erraticidade, nós temos ali, escrevemos a nossa carta de vida, os nossos relacionamentos, o que a gente pretende aqui realizar aqui enquanto encarnado, quem vai receber quem vai estar na família com quem são aqueles que vão estar junto conosco, e assim sucessivamente. E, às vezes, acontecem alguns... Aqui nós temos o esquecimento, nós temos o livre-arbítrio, às vezes acontecem alguns desatinos. E esses desatinos, às vezes, abrem portas. E uma vez que essas portas se abrem, né, podem realmente ali ocorrerem alguns problemas, né, alguns desajustes. E a gente vai ver que é exatamente através de uma porta que se abriu, que é o remorso, né, é que vai acontecer esse tipo de problema. Eu prefiro trabalhar esse aspecto realmente, que o Gilberto colocou, mais a semana que vem. E como eu estou vendo aqui, tem uma pergunta da Ana Joyce, que eu nem vou ler ela agora, porque ela está ligada à semana que vem mesmo, tá? E eu volto a dizer, né? Este é um caso que não se reflete a todos que praticarem tal ato, o resultado será tal consequência. Isto não vale. Há misericórdia divina, há atenuantes e há agravantes. Então, isso é um estudo de um caso em que nós vamos ver ali, principalmente, o estudo mediúnico. Nós estamos vendo aqui qual é realmente o título do nosso capítulo, não é? Capítulo 10, Sonambulismo Torturado. Então, qual é o nome do livro? Nos Domínios da Mediunidade. Então, nós estamos estudando a mediunidade, que está sendo o fenômeno mediúnico, uma médium, que ela é uma médium ostensiva, que não tem educação mediúnica, que tem um processo de obsessão muito forte e que, por possuir a mediunidade ali ostensiva, o espírito está se manifestando por ela e está ali, então ela está servindo como uma base de estudo. E ali nós vamos, no final, compreender desse sonambulismo torturado, que essa nossa irmã, ela precisa de amparo, ela precisa de amor, ela precisa de acolhimento, ela precisa de passes, ela não precisa ser colocado dentro de uma sessão mediúnica, ela não é médium de trabalho, não é mesmo. Ela precisa de um local para ser amparada, para ser esclarecida, para ser ajudada, para receber amor e para ter ali um ambiente para que ela possa ali, aos poucos, ir se conhecendo. E eu digo para vocês, possivelmente, nessa encarnação, ela não vai trabalhar como médium. Muito difícil. O próprio Aulus, a gente vai ver a semana que vem, que vai falar, olha, não dá. Mas nesse momento, ela precisa se entender consigo mesma, ser amparada, receber amor, receber instrução, receber o amparo do centro, exatamente nesse sentido, passes, para que possa ali restabelecer todo o seu conjunto perispíritico. A gente vai ver que esses passos vão ser muito importantes, quer dizer, tem um tempo ainda muito interessante para isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? No nosso estudo de hoje. Cecília Wagner, por favor. Gostaria realmente que vocês falassem, porque o Wagner é do tempo do Melo, que ainda tinha sessão com o trabalho de desobsessão com o médium, com o atendido presente, né? Não sei se você vai falar disso. Não. É que eu queria falar assim. A relação da obsessão. O que eu pude notar nesse período que a gente estava lá é o seguinte, que tem casos de obsessão tão fortes ali que chega a extrapolar o limite daquilo que a gente conhece de uma subjugação. Ou seja, a demora em fazer esse tratamento, por diversos motivos, família, acreditar ou não no que está sendo colocado,
não leva a um trabalho de cura desejado. E isso, esse tempo, esse lapso temporal que passa, em que o obsessor e o obsediado ficam nessa relação perniciosa, né, promíscua até, perigosa, acaba afetando de uma forma tão grave o corpo físico da vítima, né? Vítima agora, né? Que praticamente não tem um caminho de volta. Estou me referindo à loucura, né? Um dos casos, né? Ou seja, aquilo que passa a ser uma coisa tão pequenininha, tão sutil, ela culmina numa fase da vida da pessoa que a loucura fica e ninguém entende o porquê daquilo que chegou nisso, né? Eu pude presenciar isso. Pessoas que tinham cura naquele momento que estavam sendo feito o tratamento, mas que pela intervenção da família, por acreditar não queria falar aqui do conceito de crenças, né? De crenças, levou a afastar essa pessoa do tratamento e ela veio a piorar. A tal forma que hoje essa pessoa se encontra alijada da sociedade, ela não pode exercer, está praticamente, digamos assim, retardado, tá? Um processo que afetou. Então é isso, a minha pergunta é justamente isso daí. A minha afirmação, é correto falar então que a obsessão, nesses casos, ela pode levar a um esgotamento físico, um esgotamento do corpo físico total. Afetar a memória, afetar a cabeça, afetar tudo, né? Não é uma coisa de perturbação, Eduardo, eu estou falando. Não é uma coisa assim que a pessoa vai se tratar e vai melhorar. Se ela não fizer isso, essa parte espiritual pode ter um efeito muito grave, muito na vida daquela pessoa, alijar ela da sociedade. E a gente vê casos no próprio Livro dos Espíritos, na própria Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da subjugação, que tem a pessoa que caía no chão e começava a beijar o chão e levava a situações ridículas, né? Tem uma passagem que fala sobre isso, né? Seria isso, né? Então, é uma coisa muito... Não é uma perturbação simplesmente em que você tem que fazer um tratamento, como ela vai ser feita agora, né? Ela vai se submeter a um tratamento e vai ser alijada disso daí, não sei se vai ou não. Mas é um caso muito para se pensar, né? É um caso muito grave, é uma doença mesmo, né? É uma doença forte. Só que para a medicina, para todo mundo, ninguém consegue perceber, ninguém consegue atinar o que acontece, né? Olha, pensando nesse sentido, desse caso, por exemplo, tudo bem que é um estudo de caso, mas ele vale para todos, né? Sempre começa como no caso da nossa irmã. Ela tinha problemas e esses problemas não foram tratados, eles tentaram um tratamento médico, o tratamento médico ele não deu certo, já inclusive passamos por um slide que falou que ela procurou um médico que achou que o problema dela era de tireoide, ela fez uma intervenção cirúrgica que na época desse livro era uma intervenção bastante complexa e não houve o resultado, ela voltou dessa intervenção cirúrgica com os mesmos problemas. E agora, depois de cansada e de esgotada, como você mesmo colocou, e já partindo por uma situação de descontrole muito grande, de forma que a gente vai ver nos próximos slides, ela vai ser tratada até com eletrochoque, com cargas de remédios muito altas, sem um resultado efetivo. Resolveram procurar uma casa espírita. E aí agora haverá realmente um tratamento. Esse tratamento se fará com o espírito obsessor, mas Wagner, Cecília, a parte médica tem que continuar. Não, é o que eu ia falar desculpa, não estou cortando aí, mas eu só estou complementando. Essa questão até ia levar para o doutor Roberto, para o Roberto na semana passada, se um processo obsessivo pode levar à destruição dos neurônios. Pode levar a uma condição bastante complexa. Não, de destruir totalmente, destruir o sistema de neurônios, tudo, desgastar totalmente, né? O processo pode ser bastante complexo, depende de caso a caso, né? A gente não pode dizer, olha, todo o processo obsessivo... Não, uma subjugação forte, eu estou falando. Uma subjugação forte pode chegar a um processo bastante complexo, e a pessoa realmente ser internada, como nós vimos aí em casas de tratamento, né? Em que, hoje em dia, eu não sabia, mas até fui dar uma olhada, realmente,
Em casos muito específicos, quando os remédios não fazem mais efeito, elas estão usando até mesmo eletrochoque. Lógico que não como em 1955, de maneira controlada. E com resultados até que razoáveis. Mas, Wagner, Cecília, não é todos os médicos que estão preparados para admitir que existe um processo obsessivo. E não são Não, todas as pessoas que estão ali prontas a dizerem assim, não, eu vou fazer o seguinte, já que a medicina não está conseguindo solucionar meu problema, eu vou procurar uma outra alternativa. E vamos ver se essa outra alternativa pode me ajudar. Isso está no livre-arbítrio da pessoa. Ela pode simplesmente passar a vida inteira dela, ser internada num hospital, com graves distúrbios, e ao mesmo tempo falar, não, 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 não quero, não vou, não quero. E algumas pessoas, em alguns momentos, como esse caso aqui do nosso irmão, o próprio marido dela vai chegar para ela e falar, olha, já que a medicina não encontrou nada, e você está tão cansada, vamos procurar, eu ouvi falar de um centro espírita, tal, vamos procurar uma outra área de atuação, vamos procurar uma outra solução. E daí é que ela vai para uma reunião mediúnica, e agora onde ela está encontrando ali o amparo que ela está procurando. Está muito no livre-arbítrio, né, Wagner? é que eu ia te falar, né? A subjugação, a gente fala assim, mas tem vários fatores, N fatores ali que vão, o merecimento, né? O limite da coisa, né? O limite de uma. Tudo tem um limite, né? A vontade de Deus, né? O merecimento daquela pessoa em receber, até quando que ele pode arcar com isso, né? Só Deus, né? Permite isso, né? Então, essa minha pergunta era só essa daí mesmo. A minha preocupação era com uma subjugação pode levar a um esgotamento total do corpo físico? Era essa. Não sei se o Roberto estiver aqui na sala, se ele quer colocar alguma coisa a respeito. Não, pode ser para depois, semana que vem. Ó, eu acho que assim, pode ter influência sim, mas assim, o problema é que assim, para você exercer atividade sobre a matéria, tem que ser uma atividade física enorme, né? E no nosso cérebro a gente tem uma reserva técnica, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, não é também assim que teria que ser uma ação de longuíssimo prazo, eu acredito, né? Para ser suficiente para ter alguma alteração nesse sentido. Eu acho que o mais provável, talvez, seja uma atuação de influência política sobre o próprio espírito, né? É isso mesmo, Roberto. É assim, estou falando um período de tempo bem grande, não é de momento, não. É um processo muito grande que se dá, um desgaste muito grande e que é uma curva descendente, né? Ela tende a piorar cada vez mais. Eu acho que a gente pode raciocinar nisso sobre a questão da influência do fluido sobre matéria, né? Porque, primeiro, a ação é determinada no perispírito, né? Depois que isso aí é transmitido para o corpo material. Acho que a gente pode pensar da mesma forma. Tudo começa com isso, né? Tudo começa no espírito e culmina lá vai no perispírito e culmina lá no corpo físico, né? Agora, para ter uma ação tão significativa assim, para você ter uma destruição celular, não é fácil, né? Não é fácil. Mas pode acontecer, claro. Longo prazo e a influência, e a gente tem que lembrar que às vezes não é influência de um só, né? É influência de vários efeitos e várias atividades sobre um indivíduo só, né? Isso pode acontecer mesmo. Obrigado, Roberto. O que nós não podemos esquecer, né? E que eu observei Obrigado, aí Eduardo. durante a conversa de vocês, é que nós esquecemos do seguinte detalhe, é que o paciente, como você falou aí, Wagner, que ficou por um longo período de tempo com esse problema, ele perdeu fluido vital, né? Quando você perde muito fluido vital, a recuperação ela acaba se tornando irreversível, né? Depois de muitos anos, porque isso é um processo natural, né? Então, se não há um trabalho constante e houve essa interrupção, como você disse, então acabou esgotando o fluido vital dessa pessoa. Ela não vai se recuperar mais.
ela pode até ter uma melhora, mas é simplesmente impossível de se repor esse fluido vital. Perdeu, perdeu, né? É o que a gente ganha, é a bateria que a gente recebe quando nasce, né? E temos a vida toda esse fluido vital, que tem uma duração. Quando acaba, nós passamos para o outro lado. No chat Obrigado, tem algo. obrigado, Francisco, Eduardo. Muito obrigado, Roberto. Eu que Valeu. agradeço, Wagner. É bom, essas participações sempre trazem pontos importantes, tá? No chat tem algumas coisas colocadas pela Ana Joyce, que foram até respondidas pelo Gilberto. O que está no chat, gente, é praticamente o que nós vamos falar semana que vem, que está quando o áudio agora vai apresentar, né? Os motivos, né? Por que está acontecendo isso, né? O que culminou a tá esse processo obsessivo tão forte, né? Sobre essa irmã. Isso é o estudo na semana que vem. É por isso que eu não vou me reservar a não responder as perguntas da Ana e do Gilberto. As colocações do Gilberto estão corretas, estão ótimas, é isso mesmo, tá? Só que a semana que vem a gente vai vivenciar isso. E como eu disse, né? Com muito cuidado, porque senão fica parecendo, olha, todo mundo que fizer isso, o resultado é esse. Vai passar o que está passando essa menina. Não é bem assim, não é bem assim. Existem atenuantes e agravantes. Cada caso é um caso. Existem um meio, existem as situações sociais, principalmente como é a sociedade, a visão social. Então, com parcimônia com relação a isso. A gente tem muito que aprender com o que ele vai colocar para a gente. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, aproveitando esse finalzinho de hoje? Sintam-se à vontade, gente. Bom, não havendo mais nenhuma colocação, semana que vem a gente continua com o sonambulismo torturado. Agora nós vamos saber exatamente por que esse processo obsessivo tão complexo, por que levou a esse processo, né, assim tão forte, né, realmente tem uma causa. E a gente vai ver essa causa e vai ver o que é importante, né? Como isso daqui é importante no estudo que nós estamos fazendo. Volto a dizer, estamos estudando um livro que chama-se Nos Domínios da Mediunidade. Estamos estudando os efeitos da mediunidade. E aqui nós estamos estudando, então, o efeito da mediunidade numa pessoa que tem esse potencial mediúnico forte, né, que é o caso dessa nossa irmã. Ela é uma médium ostensiva que não sabe que é uma médium ostensiva, que está passando por um problema, por um processo de sonambulismo, ou seja, de mediunidade inconsciente de forma torturada. Está torturando a vida dessa nossa irmã. E nós vamos agora ver o que a casa espírita, o que o centro pode fazer por ela. Essa é a resposta da semana que vem. Nós vamos entender o processo, por que aconteceu, e vamos entender o que o centro espírita pode fazer por ela. Esse é o objetivo da obra. Se a gente ficar se perdendo em causa, efeito, em karma, que porque passou por isso, agora vai passar por aquilo. Não, peraí. O objetivo é estudar a mediunidade. Por isso que, inclusive, quem está acompanhando lá pelo livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, normalmente, quando traz um textinho do livro, ele coloca assim: em mantendo o concurso do aprendizado, do uso das práticas mediúnicas, vamos, então, observar o seguinte caso. E aí ele, quer dizer, trabalhando sobre o uso e as práticas da terapia mediúnica, vamos observar esse caso, tá? Então, vamos trabalhar sempre nesse aspecto, para que a gente não fique criando show de horrores, porque como isso fica gravado, a minha preocupação é sempre manter esse foco. Ó, nós vamos aprender a mediunidade, como ela se expressa, o que a casa mediúnica pode fazer para ajudar as pessoas que estão passando por um processo de mediunidade torturada. O que a casa espírita pode fazer por você? O que ela pode te ajudar nesse aspecto?
quais são os recursos que a casa espírita tem para te oferecer quando acontece um problema desse tipo, tá? Então, é esse o objetivo, tá, gente? Não vamos fugir desse objetivo, porque isso é realmente muito importante. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão eu vou partir para o encerramento, e aí eu vejo se alguém poderia fazer para nós o encerramento de hoje. Não havendo mais nenhuma colocação, quem pode fazer para a gente o encerramento, por favor? Estou meio sem voz, Edu, mas eu vou fazer, tá bom? Eu agradeço de coração, Meg. Agradeço a todos vocês, antes de passar a palavra para a Meg. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Sem você estar aqui junto com a gente, para a gente estudar juntos, a gente nunca consegue chegar em lugar nenhum, tá? É vocês realmente que dão esse impulso, né? Para a gente continuar perseverando nos estudos, montando e trazendo todo esse arcabouço de informações, compartilhando, né? Porque, gente, ninguém faz nada sozinho, tá? Tudo isso que vocês veem, esses slides, eles passam pela revisão do Roberto, eles passam pela revisão da Leia, a nossa irmã Márcia também verifica. Não é um trabalho de uma mão só, tá, gente? São muitas mãos que estão ali juntas trabalhando. Hoje mesmo, antes de trabalhar aqui, eu fui revisar todos os slides, eu encontrei 2 ali que estavam um pouco fora da estrutura do que o capítulo tinha para nos oferecer, que é o Estudando a Mediunidade. Eu trouxe algumas coisas que não faziam muito sentido para o estudo da mediunidade. Então, eu retirei aqueles slides. Quer dizer, existe também uma inspiração, né? Do tipo assim, dá uma revisada, tem algo que não está bem dentro. Você está colocando coisas além, às vezes, que não fazem muito sentido se o objetivo é estudar a mediunidade. Mantenha-se no estudo da mediunidade e do que o Centro Espírita pode fazer pelos médiuns em favor da mediunidade. Esse é o objetivo, tá, gente? Meg, por favor. Obrigado, gente. Obrigada, Edu. Boa noite. Senhor de nossos corações, Filho de Deus Pai, Jesus, governador deste planeta, derrama sobre cada um de nós aqui presente, cada um que hoje também faz parte do grupo e não pôde comparecer, derrama, Senhor, a sua misericórdia, seus fluidos benéficos e serenos, de paz, de luz e de bem. Traga-nos, Senhor, toda a serenidade possível para mais esta noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.